Bom, o que eu pensei aí para essa live de hoje seria justamente a gente fazer aí uma revisão de alguns conceitos que eu vejo que são primordiais para vocês entenderem aí, como diz depois, outros problemas mais complexos, né? Então, ou seja, se você não entender alguns conceitos básicos aí de circuitos elétricos, né, acaba ficando um pouco difícil aí depois entender o que algumas matemáticas, alguns processos matemáticos um pouco mais complexos, ou seja, de uns circuitos mais complexos, vocês entenderem aí o que está acontecendo, né? Ah, e aí, ou seja, justamente essa base é o que permite, às vezes, vocês visualizarem que pode acontecer aí num circuito RLC, por exemplo, um circuito, qual que é o efeito de uma carga indutiva, de uma carga reativa, capacitiva, e aí justamente o que? Essa relação entre um indutor, um capacitor e o resistor em um circuito aí, e qual que é o efeito disso aí, por exemplo, nas potências ativas e reativas, por que que defasa a corrente em relação à tensão, entender uma diferença entre a tensão de pico e a tensão eficaz, entender a relação entre as tensões depois no circuito trifásico, ou seja, entre saber a diferença entre tensão de fase, tensão de linha, ou seja, são coisas básicas aí que, se vocês não tiverem esses conceitos, não adianta somente fazer matemática, calcular, fazer uma decoreba matemática e vocês não entenderem o fundamento disso, né? Ah, então, eu peguei aqui como base aqui seria o nosso exercício, que tem um exercício 1, lá na verdade, é o exercício de apoio, né? Que a gente tem lá, e montei um circuito aqui também, dá para a gente estar simulando esse circuito, né? Então, ou seja, a gente tem aqui um circuito aqui que seria a RLC, né? Uma fonte de tensão alternada, um indutor, um resistor e um capacitor, né? Então, a primeira coisa a gente entender aí seria o quê? A relação entre um sinal alternado, né? O que é esse sinal alternado se consiste? Se consiste em quê? Ah, um sinal sinoidal, certo? É um sinal que ele vai ser senoidal ao longo do tempo, né? Então, ele sempre, ou seja, ele vai ficar positivo, negativo. Ou seja, ele vai, ao longo do tempo, ele vai variando de uma forma senoidal ou cossenoidal, que seria a mesma coisa, a única coisa que só muda a relação do início, que ele começa em zero, ou seja, ele começa em zero, começa em um, a única coisa que ele estaria deslocado. De seno e cosseno acaba sendo, diz, o mesmo sinal, né? Então, se a gente fizer a relação do seno no tempo, variando os valores, a gente vê que seno e cosseno, ele sempre vai ter um sinal dessa forma, né? Ok? E aí, justamente, a gente começar a entender, por exemplo, quando ele pede aí a tensão aí, a, a tensão na forma complexa, né? Na verdade, seria, estaríamos falando aí da nossa tensão aí, eficaz, e qual que é o ângulo dessa tensão eficaz? Mas o que que é essa tensão eficaz, né? E o que que é esse 141,42 que ele dá aqui, né? Então, ou seja, a gente tem aqui a nossa tensão de pico, certo? Tensão de pico, se a gente pegar a nossa função cossenoidal, qual que é o maior ponto de tensão que nós temos no nosso sinal? Ou seja, qual que é a maior amplitude? É desse ponto aqui e nesse ponto aqui, certo? Ou seja, aqui seria positivo, aqui seria negativo. Que no caso foi dado lá de 141,42, né, volts, certo? Então, ou seja, tem essa amplitude de tensão.
ok? E aí, só que se a gente pensar isso aqui, essa tensão produzindo trabalho, você imagina um final desse produzindo trabalho. Será que ele produz 100% do tempo, esses 141,42 volts? Ou somente um pico? Ou seja, somente um pico, né? Porque justamente ele começa em zero, vai até 141,42, depois desce aqui em zero, ou seja, vai decaindo, aqui inverte a polaridade, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 10 volts, menos 50 volts, até menos 142 não, desculpa, 141,42, né? Então, ou seja, essa amplitude máxima que a gente tem é 141,42, ok? Que é um sinal, então falando que é um sinal alternado. Se a gente pensasse o seguinte, mas o que importa muitas vezes a gente analisar um circuito? É a tensão de pico ou seria uma média de sinal? Mesma coisa de pensar, o que é mais importante para uma empresa? Que ela produz um pico, qual que é a produção máxima em um determinado horário do dia, por exemplo, de um turno, ou a produção média? Seria o quê? A produção média, né? Então, quando a gente fala produção média, é justamente o quê? Se a gente imaginar, por exemplo, numa produção, supor, o funcionário ele começou a trabalhar, ele chegou meio que com preguiça, começou a aquecer, chegou na metade do turno, ele estava produzindo, vamos dizer, o máximo de peças que ele conseguia, chega no final do turno lá e, ou seja, ele vai ficando cansado, vai produzindo menos, produzindo menos. Então, ou seja, se eu olhar para isso aqui, então, qual que seria a média disso aqui, certo? E aí, justamente o quê? Aí eu teria uma média disso aqui. E se eu olhar por esse semiciclo negativo, também eu teria uma média, né? Certo? Só que, se a gente fizer uma média de um sinal aqui positivo com um sinal negativo, da mesma amplitude, vai dar o quê? Vai dar zero, certo? Então, ou seja, por que a gente pode calcular como tensão média de um sinal alternado? Justamente porque eu tenho uma parte positiva e uma parte negativa, e a média seria zero, certo? Se a gente tivesse um sinal contínuo, ou seja, o que é a diferença de uma tensão contínua e uma tensão alternada? A tensão alternada, ela inverte a polaridade. A tensão contínua, ela não inverte a polaridade. Poderia não necessariamente ter uma reta perfeita aqui de sinal. Oi, William. Tudo bem? Você quer falar alguma coisa? Não, só o comprimento aí só dela, com ela, porque nós estamos em várias lives hoje, o dia todo, então não custa nada. O Fiore agora acabou de entrar, não, saiu. Mas tem alguma dúvida ou tranquilo? Pode seguir. Não, pode. Desculpa aí, só para o Ah, não. comprimento a ela. Não, tranquilo, agora eu entendi. Eles estão se conversando aí. Tá ok. Então, voltando aqui, então, justamente o que a gente pensar, sempre que seria importante que a média de trabalho, né? Só que se a gente tivesse o sinal contínuo, a gente não tinha inversão de polaridade, seria somente poderia alternar isso aqui ao longo do tempo, e eu calcularia a média puramente, né? Mesma coisa, sei lá, se teve 10 em uma nota, teve 5 na outra, então, ou seja, a média daria 7,5, certo? E aqui, de uma forma geral, seria a mesma coisa, né? Se a gente pegasse para calcular isso aqui, realmente da forma mais precisa, talvez seria a gente fazer a integral disso aqui no tempo, né? Certo? E aí, só que é a mesma coisa, se eu fizer a integral, seria a mesma coisa de eu obter essa área e obter essa área, certo? Só que se eu fizer a média, uma anularia a outra. Daí que justamente surgiu que seria a tensão eficaz, né? A nossa tensão eficaz seria uma média quadrática, né? A gente chama de RMS, né? Em inglês, né? Que seria a média quadrada, né?
Então, basicamente, de uma forma geral, a gente chega ao quê? Que a nossa média quadrática, né, seria o quê? Eu pegar a média disso aqui, elevar ao quadrado, a média disso aqui elevar ao quadrado, e somar os dois e aplicar uma raiz, né? Então, ou seja, é uma forma de obter a mesma média de um sinal alternado, né? De forma que um não anule o outro, ok? E aí, justamente, quem tiver mais curiosidade pode ir um pouco mais a fundo procurar um pouco a relação da tensão eficaz com a tensão média, que a gente vem de uma integral. Acredito que vocês vão ver um pouco melhor isso em circuitos elétricos, né? E aí, chega-se numa forma que a nossa relação entre a tensão de pico, que é o ponto máximo, e seria a nossa tensão eficaz, que seria a nossa média quadrada, ou seja, quanto que é o trabalho médio que produziria, que muitas vezes fala, seria o mesmo, essa que energia, considerando esse sinal aqui, se ele fosse contínuo, qual que seria o trabalho que ele produziria numa corrente média, né? Ou seja, que seria a mesma coisa de uma tensão eficaz, é uma corrente eficaz, certo? Num circuito alternado. Então, a relação que a gente tem entre tensão de pico e tensão eficaz, que a gente chama de RMS, é justamente o que? A raiz de 2, certo? Então, sempre a relação entre tensão de pico e tensão eficaz é a raiz de 2. Por exemplo, se a gente pegar lá na nossa, lá na tomada que a gente tem na nossa residência, a gente tem lá 127 volts, certo? O que é esse 127 volts? A gente pegar um multímetro lá e medir na tomada, a gente vai encontrar 127 volts, né? Então, se eu pensar, o que é esse 127 volts? É a nossa tensão eficaz, certo? Se eu pensar, mas qual que é a amplitude máxima que eu tenho na minha senoide? Seria o quê? Raiz de 2, né? Então, se eu pegar isso aqui, 127 vezes raiz de 2, aqui, raiz de 2, daria 189,6 volts de tensão de pico, certo? Então, ou seja, minha rede, ela fica alternando de 100, próximo de 180 volts e menos 180 volts, mais 180 volts, ou seja, ela fica alternando. E a nossa média disso aí seria a nossa média quadrática, ou tensão eficaz, realmente, ou seja, a tensão que é considerada para a gente analisar um circuito, para a gente calcular uma corrente, é sempre o quê? Falando de circuito alternado, é sempre eficaz, certo? Tensão de pico é só para a gente saber aqui que a tensão no ponto máximo aqui é essa relação que é a raiz de 2, ok? Que nesse exemplo aqui foi dado aqui com uma tensão de pico de 141,42, certo? Então, ou seja, a gente tem um sinal de amplitude máxima de 141,42, vezes um cosseno ou seno, dependendo dos livros que vocês pegam, vocês podem encontrar como seno ou cosseno, mas, ou seja, isso vai mudar o início da fase, mas o sinal é exatamente o mesmo, né, se a gente ao longo do tempo. O cosseno, que é de 2π vezes 60, o que é 60? É a nossa frequência, né? Ou seja, quantas vezes ele oscila no intervalo de tempo, né? Isso aqui ao longo do tempo, né? Então, ou seja, se eu pegar, por exemplo, aqui, que eu tenho aqui no meu simulador aqui, eu acho que tem mais fácil pegar aqui. Por exemplo, essa senoide aqui, justamente o quê? Ela equivale à senoide que a gente temos na rede. Justamente porque a gente trabalha aqui com uma frequência de 60 Hz. Então, a gente tem 60, ou seja, ocorre 60 vezes isso aqui ao longo de um segundo, certo? Então, 60 em torno de um segundo, qual que é o intervalo, se a gente pensar em tempo, quantas vezes, qual que é o intervalo de tempo? Seria 1 dividido por 60, dá 16,666 milissegundos, ou seja, em torno de 16,7 milissegundos, né?
Então, é justamente o que a gente tem aqui, né? Intervalo de 16,67, certo? Justamente porque eu estou simulando aqui. Cadê? Vou projetar aqui. Por exemplo, aqui eu estou utilizando um simulador PC. Simuladores vocês podem estar baixando também, se vocês quiserem. Tem uma versão demo estudante. Basta fazer o cadastro lá com o e-mail da faculdade que vocês conseguem estar baixando lá no site do PC, ok? Tá, deixa eu só cortar aqui na tela. Então, ou seja, se eu olhar aqui minha fonte alternada, ela está aqui numa amplitude máxima de 141,42 e na frequência de 60 Hz, certo? E aí, justamente, a hora que eu coloco para simular, é que eu obtenho aqui nesse intervalo de tempo aqui, né? Ou seja, ele vai reproduzir uma senoide a cada 16,6666 milissegundos, né? Certo? Então, se eu aplicar aqui a relação de raiz de 2, ok? Se eu fizer dividir por raiz de 2, eu vou obter o quê? Minha tensão eficaz, certo? E aí, aqui ele dá como um fasor zero. Por que ele coloca esse fasor zero? Porque, assim, ele não disse nada que a minha tensão não está defasada. Normalmente, a gente denota, considera que a nossa tensão está no ângulo zero. E a corrente é quem varia no tempo, certo? Então, ou seja, tensão em 0 graus, ou seja, vai partir em 0 graus, vai partir aqui em zero, e, ou seja, ela não está defasada. Porque aqui eu estou medindo o quê? Minha tensão da rede. Normalmente, a gente considera que a tensão da rede está em 0 graus, ok? Tensão de uma fonte, por exemplo. E aí, o que defasa, muitas vezes, é as minhas cargas indutivas, capacitivas, que elas acabam defasando a corrente, ok? Então, ou seja, por via de regra, sempre a minha tensão aqui está em fase zero. Não sei quando eu vou medir num ponto específico, em cima de um circuito RLC, vou medir em cima, muitas vezes, de um resistor, indutor, ou seja, aí a gente tem essa variação, ok? Então, ou seja, do primeiro ponto lá, a gente tem, principal, essa tensão, essa relação entre tensão eficaz e a tensão de pico, ou seja, basicamente é a raiz de 2, certo? Vocês vão ver mais à frente, que depois deve estar vendo, logicamente, conforme vocês evoluírem nas outras semanas, né, vocês estão vendo lá que, por exemplo, aparece às vezes a raiz de 3, só que a raiz de 3 é outra coisa, né? A raiz de 3 é a relação entre fases, né? Quando eu tenho sistema bifásico, trifásico, certo? Portanto, não confundir. Raiz de 2 é sempre a relação de tensão eficaz e tensão de pico, ok? E se a gente imaginar aqui como se comporta a tensão e a corrente no diferentes componentes, né? Como capacitor, resistor, indutor, né? Então, ou seja, para cada componente a gente tem um efeito diferente da tensão e a corrente, né? No caso do resistor, sempre a tensão e a corrente elas vão andar junto, certo? Ele não defase nem adianta a corrente. Já no meu indutor, eu acabo que adiantando a melhor, eu acabo atrasando a minha corrente em relação à minha tensão. Já no meu capacitor, eu adianto, certo? Mas como é que acontece isso, né? Justamente o quê? Se a gente pegar a nossa curva de carga de um capacitor, ou seja, aqui nós temos a curva de tensão e a curva aqui de corrente. Okay? Imagine que eu peguei aqui no meu circuito, tem aqui um capacitor ligado em série, ligado a uma bateria. A hora que eu conectei aqui esse meu capacitor, assumindo que inicialmente ele estava descarregado, ou seja, ele vai partir de uma tensão zero e vai carregando. O capacitor ele é muito semelhante a uma bateria. Então, ou seja, de uma forma bem genérica, logicamente falando. Ou seja, ele seria como uma bateria ultra rápida. Então, ou seja, ele carrega rápido e descarrega rápido. Muito, só que o tamanho dele normalmente é muito menor que a capacidade das baterias.
Então, ou seja, ele, que a gente chama que ele é um amortecedor de tensão. Então, conforme se conecta esse capacitor, a tensão vai subindo, subindo ao longo do tempo, né? E aí, se a gente olhar a curva de corrente, já a curva de corrente no capacitor, ela está aqui, tendendo aqui ao infinito, certo? Então, ou seja, se eu conecto um capacitor a uma bateria sem ter um resistor para limitar essa corrente vai tender ao infinito, certo? O que vai limitar muitas vezes é a resistividade do circuito, mas aqui ela tenderia ao máximo possível, né? Então ela começa aqui no máximo e vai caindo, né? Então justamente que conforme o capacitor vai carregando, ok? Então, ou seja, imagine que eu tenho uma fonte aqui 10 volts, meu capacitor está em 0 volts. Então, ou seja, ele vai carregando, né? Vai 1 volts, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, 6 volts, 7 volts, 8 volts, 9 volts, até atingir os mesmos 10 volts que eu tenho aqui, né? Certo? Então, ou seja, à medida que minha tensão, tá? A minha tensão vai subindo, né? Ou seja, a diferença de tensão que fica aqui entre a fonte e o capacitor vai diminuindo. E automaticamente a minha corrente vai diminuindo. Então, por isso que a gente tem aqui a nossa tensão, ela demora para chegar aqui na tensão máxima, né? Ou seja, o meu capacitor carregar totalmente. Já a corrente ela parte do máximo e vai caindo, né? Então, ou seja, por isso que a gente fala que o capacitor, a corrente anda adiantada em relação à minha tensão, certo? Então, ou seja, sempre meu capacitor, ele vai adiantar a corrente, porque a corrente já começa no máximo, certo? E a minha tensão, ela começa no zero e vai alcançando no máximo, ok? E aí, justamente, que a gente fala que o capacitor, ele adianta a corrente em relação à tensão 90 graus, ok? Por isso que a gente muitas vezes considera no circuito, sei lá, J mais J alguma coisa, né? Alguma coisa no sentido, ou menos J, dependendo da referência que a gente considera, ok? Se a gente olhar aqui agora do indutor, o indutor é o contrário, ou seja, a tensão começa aqui, a tensão não, desculpa, a corrente aqui começa em zero e vai subindo. E a corrente não, a tensão, ela tende ao máximo e vai caindo. Ou seja, ela é inverso. Então, se a gente compara aqui os dois circuitos, né, no indutor e no capacitor, a tensão e a corrente, a gente tem aqui que é justamente o quê? A, a tensão no indutor, ela começa no máximo e vai caindo, já a tensão no capacitor, ela começa em zero e vai subindo, certo? É o inverso. A corrente no indutor começa em zero e vai subindo até a corrente máxima que o circuito consegue ali conduzir, né? E no capacitor é o contrário. Então, ou seja, em outras palavras, a corrente no indutor, ela é sempre atrasada em relação à tensão, ou seja, ela atrasa a corrente em relação à tensão. Por exemplo, se eu pensar numa indústria que ela tem muitos motores elétricos associados ao quê? A indutor. O indutor é justamente o que? Ele defasa a corrente. Conforme ele defasa a corrente, ele gera o quê? Seria a nossa potência reativa indutiva, certo? Que é justamente o quê? Ele vai essa defasagem da corrente em relação à tensão vai gerar o que? Minha potência reativa, e a relação entre a potência ativa e a potência ativa, né? A gente tem que é o nosso fator de potência. Então, ou seja, quanto mais atrasa a nossa corrente, menor vai ser o nosso fator de potência, ok? E no capacitor é um efeito inverso, ou seja, ele adianta a corrente em relação à tensão, certo? Então, ou seja, se eu tenho um circuito indutivo, capacitivo, desculpa, eu tenho que a corrente adiantada, certo? E é justamente que a gente utiliza muitas vezes um para compensar o outro, porque um adianta, o outro traz. Então, por isso que, por exemplo, numa indústria, ele tem lá para compensar a indutância dos motores elétricos, que atrasa a corrente,
a gente coloca, por exemplo, bancos de capacitores. Esses bancos de capacitores é justamente o quê? Para adiantar a corrente e chegar na corrente e andar junto com a tensão, certo? Ou seja, o melhor ponto, ou seja, que a gente vai ter uma potência ativa, só potência ativa, a gente vai falar já um pouco mais à frente sobre isso, é quando a gente tem a nossa a corrente e a tensão andando junto, né? Seria mais ou menos isso aqui, né? Ou seja, aqui, por exemplo, eu tenho a curva da tensão e a curva da corrente, né? Então, ou seja, se eu, nesse caso aqui, minha corrente, ela atinge o valor máximo dela bem depois que minha tensão atinge o valor máximo, certo? As duas têm um sinal sinoidal aqui, só que a minha corrente aqui, ela está atrasada, certo? Em relação à tensão. O ideal seria que ela estivesse andando junto aqui, né? Certo? Quando ela atingisse o ponto máximo, no mesmo 90 graus aqui que eu tenho na minha tensão. E aí, por que ela defasa assim, né? Justamente por quê? Por causa que nós temos as nossas reatâncias, né? As reatâncias seria o quê? A impedância do meu capacitor e a impedância do meu indutor em relação à frequência e o meu indutor e o meu capacitor, certo? Então, ou seja, qualquer impedância que ele provoca, no caso aqui meu indutor, no circuito, ou seja, quanto ele vai ali dificultar a passagem da corrente elétrica, né? Ou seja, a gente pensar em reatância seria a mesma coisa a gente pensar numa forma análoga às impedâncias, ou, sei lá, a gente pensar numa forma de um raciocínio lógico meio semelhante seria uma resistência, né? Só que a resistência, ela não atrasa a corrente, né? A única diferença é isso. A resistência de um resistor, né, ela nunca não atrasa nem adianta. Aqui, na nossa reatância, ou seja, qualquer impedância aqui do meu circuito, sempre vai ser 2π vezes a frequência vezes a indutância, certo? A indutância aqui em Henry. E lembrando que muitas vezes ele é colocado em alguns exercícios, alguns livros, esse 2πf, que a gente chama aqui a nossa velocidade, ou melhor, nossa frequência angular, que é o 2π vezes a frequência, muitas vezes ele é representado pelo ômega, ok? Então, ou seja, o ômega aqui é justamente 2 vezes π vezes a frequência. Que no caso, por exemplo, de circuitos que a gente utiliza a frequência da rede, essa frequência da rede é sempre 60 Hz, ok? Então, sempre a gente pensar que quanto mais aumenta a frequência aqui, maior vai ser o quê? A minha reatância indutiva, certo? Então, ou seja, os indutores, eles não gostam de frequência alta. Ele aumenta a impedância dele, certo? Já o capacitor é o inverso, porque é 1 sobre 2π vezes a capacitância em Farad, ok? Também outro ponto muitas vezes se tentar é as unidades, né? Então, ou seja, muitas vezes capacitores, por exemplo, a gente considera microfarad, é uma das unidades muito utilizadas em eletrônica, por exemplo. Micro é o que? 10 a menos 6, ou seja, é 1 dividido por 1 milhão, ok? E aqui, muitas vezes, os nossos indutores, muitas vezes é comum a gente ver em miliens, ou seja, 10 a menos 3, ou dividido por 1000, né? Em relação à unidade principal, que é Farad, ok? Farad não, desculpa, Henry. Então, ou seja, quanto mais a gente aumenta aqui a frequência, aqui, menor vai ser a nossa reatância. Por isso que muitas vezes a gente utiliza o capacitor como um filtro de frequência, que só passa a frequência alta, por exemplo, normalmente em twitters, e quando a gente quer cortar o grave, quer deixar somente o agudo, a gente coloca um capacitor em série, porque justamente o que? Conforme a frequência aqui é alta, essa resistividade aqui cai, certo? Ou melhor, essa impedância, né? A impedância aqui cai. Ok? Então, a gente pensar lá, para calcular as impedâncias desse circuito, a gente tem aqui a nossa
nosso indutor, nosso resistor, e aqui é o nosso capacitor. No caso, o resistor já é o próprio valor dele, ok? No caso aqui do indutor, é justamente o quê? A indutância, o quê? J, ômega, L. Lembrando que o nosso ômega é 2π vezes a frequência, certo? Então, 2π vezes 60 Hz dá 377. Então, também em muitos livros é muito comum eles pularem alguns passos, algumas contas e colocar 377, certo? Quando a gente vê aqui o ômega, ok? Então, ou seja, a J vezes o ômega, que é 2π vezes a frequência, vezes a nossa indutância. Nossa indutância está o quê? Está em milihenries, né? Então, 10 a menos 3, que resulta aqui mais J40, ok? No caso do capacitor, a gente tem aqui que a nossa impedância é o quê? 1 sobre J ômega vezes a capacitância, certo? Então, ou seja, o 377, que representa o 2πf, certo? Vezes o quê? Vezes a minha capacitância. No caso, minha capacitância está em micro, aquilo que eu comentei, 10 a menos 6, que vai resultar em menos J 30 ohms. Então, ou seja, aqui é mais J 30 ohms, aqui é menos J 30 ohms. Então, ou seja, o meu circuito vai ficar o quê? 5 ohms mais J 40 ohms menos J 30 ohms. E como esse circuito está em série, certo? Lembrando que em série, a minha corrente ela é a mesma em todos os pontos e a tensão se divide, ok? Então, ou seja, diferente de um circuito paralelo. No circuito paralelo, a minha tensão é a mesma em todos os componentes. Se eu tivesse um do lado do outro aqui, e eu estivesse alimentando igualzinho, ao mesmo ponto de positivo, ao mesmo positivo, mesmo negativo, tudo eles em paralelo aqui, aí eu teria a corrente se dividindo e a tensão igual. Nesse caso aqui, nós temos aqui que a nossa corrente é a mesma, certo? E a tensão é que se divide, ok? Então, se a gente imaginar aqui, a gente tem uma fonte de tensão que produz aqui 100 volts RMS, como a gente calculou lá no começo, certo? E o que? Para a corrente circular, ela passa aqui por um resistor, passa por um indutor, que tem uma impedância aqui de 40 ohms, passa aqui por um capacitor, que tem uma impedância de 30 ohms, certo? E aí chega aqui no outro polo da bateria. Então, ou seja, minha corrente tem que circular por aqui. E aí, ou seja, se pensar o seguinte, cada dificuldade que minha corrente tem de passar, vai ter o quê? Eu vou ter perda de tensão. Então, eu vou ter uma perda de tensão aqui, uma perda de tensão aqui, uma perda de tensão aqui. Aonde o quê? Seguindo as leis de Kirchhoff, a gente tem o quê? Que é a soma das perdas, ou seja, a gente pegar aqui nossa fonte mais a soma das perdas, ela sempre tem que dar zero, ok? Então, é justamente o que faz aqui. Nós temos aqui, ó, nossa tensão eficaz, menos aqui a nossa tensão, as tensão de cada, ou seja, a queda de tensão de cada ponto, ok? Ou seja, as quedas de tensão, isso aqui tem que resultar, tem que dar zero. Justamente porque, se mais a mesma coisa eu pensar, se eu tenho, sei lá, uma caixa com 10 bombons, e eu tenho 2 filhos, se esses 2 filhos comem igual, ou seja, tem que dar 5 bombons para cada um. Se um come mais que o outro, ou seja, um é pequenininho, um é grande, um come mais que o outro. Então, ou seja, se um é de 2 bombons, o outro tem que dar 8 bombons, e vice-versa, certo? Então, ou seja, sempre as quedas têm que ser igual, essa é uma matemática, né? Também dando efeito de energia, ok? Então, sempre a gente vai ter aqui dessa relação. Onde a gente tem aqui a nossa tensão eficaz, né? As quedas de tensão, que no caso aqui ele representou por, sempre lembrando que pela lei de Ohm, a tensão que é resistência vezes corrente, ou impedância vezes corrente. No nosso caso aqui, a gente tem a nossa resistência de 5
5 ohms vezes a corrente, a nossa impedância aqui, da nossa indutância, seria 40 ohms, certo? Vezes a corrente. E aqui o meu capacitor, ok? Lembrando que aqui é menos J, por justamente o quê? Justamente que ele veio aqui ele subiu aqui o J aqui, como ele está para baixo, conforme a gente joga ele para cima, fica menos J, ok? Então, ou seja, ele está em polaridade oposta em relação ao meu indutor. Então, ou seja, justamente porque o meu capacitor, ele adianta a corrente, esse cara aqui atrasa a corrente, ok? Então, um é o oposto do outro. E aqui também uma correção lá do gabarito, que ele não colocou aqui entre parênteses menos, menos, certo? Porque é justamente o quê? Eu tenho menos 40, com menos, vai dar mais, certo? Por isso que resulta em 10 aqui. Isso aqui é um ponto de correção lá do gabarito, ok? Então, justamente o quê? Tenho menos 40 com mais 30, certo? Então, você imaginar, um está oposto do outro aqui. Por isso que dá aqui menos 10, né? Certo? Porque aqui justamente o que? Eu estou subtraindo as perdas, ok? Que vai, a hora que eu passo, isolo aqui a corrente, certo? Isolei o I, coloquei aqui em evidência o I, e então aqui ficou aqui 5 mais J10 vezes a corrente, isolando aqui o I, a gente dividindo aqui, passando aqui de cartesiano para polar, certo? Sempre o quê? Sempre que vocês forem fazer cálculo entre dois, de multiplicação e divisão, sempre faça em polar, certo? Multiplicação e divisão, ok? Quando for fazer soma e subtração de dois números complexos, faça na forma cartesiana, ou seja, justamente você soma a parte real com a parte imaginária e vice-versa, ou subtrai, tanto faz, dependendo da conta lá. Mas, quando a gente estiver falando de multiplicação e divisão, sempre em polar, ok? Isso é um ponto importante, em termos, lembrando aí a questão de matemática. Então, a gente chega aqui que a gente obtém uma corrente de 8,95 menos 63,44 graus, né? Então, ou seja, minha corrente está defasada em relação à minha tensão, ok? A gente pensar que o nosso diagrama fusarial, somente porque nós temos uma impedância aqui que ela está no eixo real, né? Ou seja, sempre que se a gente imaginar a impedância resistiva e potências ativas, ela está sempre aqui no eixo X, ok? E a potência reativa, e também, ou seja, que é equivalente à nossa carga aqui indutiva e capacitiva, ou seja, a mesma coisa das impedâncias. No caso, nós temos aqui nossa impedância indutiva, que ela está o quê? J40, ok? Ela está aqui, até o vetor está apontando para cima. Já aqui a minha impedância aqui reativa, está apontando para baixo, ok? Então, ou seja, agora lembrando lá, por exemplo, lá de vetores, lá em física, lá, aprender lá os vetores lá, justamente o quê? Eu tenho um vetor apontando para cada direção, ok? Conforme justamente a minha resultante vai ser o quê? Se eu tenho uma força de 40 para cima e uma de 30 para baixo, ou seja, qual que é a resultante que eu vou ter aqui? Vai ser 10, certo? Por isso que a gente obteve lá uma impedância lá de 10 ohms, ok? Essa seria uma forma de a gente entender aqui, e se a gente pensasse a nossa impedância equivalente do circuito, né? Ou seja, impedância resultante, seria justamente o que? A nossa hipotenusa disso aqui, né? Ok? Que é a mesma coisa que a gente vê em termos de potência, né? Então, ou seja, conforme a gente tem aqui uma potência reativa indutiva provocada por essa carga indutiva, uma potência reativa capacitiva provocada por essa carga capacitiva, uma acaba o quê? Anulando a outra, certo? De forma que
eu obtenho aqui uma impedância aqui equivalente, né? Certo? E aí, ou seja, que seria a resultante aqui do vetor das potências reativas, né? Ok? Então, ou seja, nós temos aqui nossa parte real de 5 ohms, só está meio fora de proporção isso aqui, que esse aqui é o dobro em relação a esse. Depois eu vou consertar isso aqui. E aí, ou seja, a nossa impedância aqui, que seria esse vetor aqui, né? Ok? Isso aí justamente é o que a gente obteve aqui como a impedância aqui de 11,18 a 63,44 graus. Né? Então, ou seja, eu teria aqui um ângulo aqui de 63,44, okay? Que justamente é a relação que eu tenho aqui de impedância. E aqui seria o diagrama lá, fasorial, em termos das tensões, por exemplo. A gente tem aqui que é justamente a tensão, a corrente e a tensão, ela está defasada aqui. No caso aqui, a corrente aqui no meu resistor, ela está defasada 63 graus, né? E aqui seria a defasagem aqui da minha tensão no indutor capacitor. Em outras palavras, ou seja, a corrente no meu circuito, ela está defasada 63 graus, certo? Então, se eu olhar aqui, a minha tensão em vermelho aqui, ela atingiu a tensão máxima aqui em 90 graus, ok? Já a corrente, ela atingiu a ponto máximo, já que daria aqui 90 mais 63, daria em torno de 153 graus. Okay? Que daria em torno de 153 graus. Ok? Então, porque ele tem esse adiantamento da, adiantamento, não, atraso, né? Esse atraso da corrente, desculpa. Esse atraso da corrente aqui, né? Por isso que ele está aqui. No caso, ele estaria menos 63 graus, né? Ok? Aqui faltou um menos aqui. Porque justamente ele está chegando depois do ponto máximo, certo? Mesma coisa aqui, ó, aquela minha tensão ela atingiu o ponto máximo aqui, não é? Daria, aqui dá 180 mais 90, 270 graus, né? Já que a minha corrente, ou seja, dos 270 mais 63, ela chegou aqui no ponto mínimo aqui, né? Vamos falar o menor ponto aqui. Ela chegou aqui em torno de 270 mais 63, 333 graus, né? Se não errar a conta, é isso, né? Ok? Justamente é porque ele está atrasado aí em relação à minha tensão, ok? Então, justamente, a gente pode até simular isso aí, né? Usando, por exemplo, o PSIM, caso a gente tenha o indutor, resistor, capacitor, e aí tem esse resultado aqui, deixa eu pegar aqui, dá para a gente comparar, né? Então, se a gente imaginasse, por exemplo, se eu aumentasse aqui o indutor, o meu capacitor, o que aconteceria com o meu circuito, né? Se eu pensar aqui, a minha corrente está atrasada, né? Certo? Então, se eu aumentar o meu capacitor, automaticamente o que? Eu vou adiantar, né? Então, dá para a gente fazer até um teste aqui. Então, por exemplo, se eu pegar o meu capacitor, em vez de 88 micros, vamos colocar aqui 160, quase o dobro. Ela já adiantou um pouco mais, certo? Se eu aumentar mais, vou colocar aqui 300 micros. Aí, olha, como ela já está adiantando um pouco mais.
E da mesma forma, também eu poderia pensar em atrasar esse cara aqui. E também o quê? Se minha parcela real, se a gente olhar para o nosso gráfico lá, cadê nossa apresentação? Aqui, justamente o que? Nossa resistência tem o quê? 5 ohms, o nosso indutor aqui ele está pesando 40 ohms, e o nosso capacitor aqui em 30 ohms, né? Ok? Então, justamente o que? Um está oposto ao outro. Então, se eu imaginar que eu quero aumentar a minha reatância, então, ou seja, será que se eu aumentar meu capacitor, essa reatância vai diminuir ou vai aumentar? Certo? E a questão aqui também da resistência, né? Então, ou seja, aqui meu 5 ohms é metade do valor aqui dos 10 ohms, né? E se eu, ou seja, se eu aumentar aqui o valor da minha impedância em relação à minha parcela reativa, ou seja, é uma forma da gente obter ou seja, ao invés de, por exemplo, 5 ohms, colocar aqui, por exemplo, 10 ohms. Vamos simular aqui com o mesmo valor e conseguir comparar, tá? Então, ou seja, se eu pegar aqui o ponto máximo, ele está mais ou menos aqui. Agora, eu colocar aqui 10 ohms. Ele já começa a adiantar um pouco mais, certo? Por exemplo, se eu colocar agora aqui 100 ohms. Que aqui eu vou ter que aumentar a amplitude. Aqui, ó, que ele está quase igual, né? Vou aumentar um pouco mais a amplitude aqui só para a gente ver que ele está bem próximo aí do... Vou colocar o dobro. Dá para colocar 120. Aqui, ó, como ele está mais próximo aqui, ó. Certo? Então, ou seja, o ponto máximo dele está bem próximo daqui, né? Justamente o que eu estou fazendo aqui? Estou aumentando esse vetor aqui, né? Ou seja, estou aumentando aqui esse vetor. Então, ou seja, à medida que esse vai ficando pequeno, ele vai atrasando ou adiantando um pouco a minha, como diz a minha corrente, né? Também que esse cara aqui ele começa a ter um vetor grande, à medida que esse cara diminui, esse cara aumenta, ou seja, ele vai acaba a defasagem, ou seja, esse ângulo aqui vai tendendo a zero, ok? É o que aconteceu aqui, né? É a mesma coisa, se eu colocasse aqui um valor muito pequeno, que diminuir aqui no caso para 1 ohm, tem que eu diminuir aqui a nossa amplitude, aqui, então um pouquinho mais, para eu conseguir enxergar. Aqui, ó. Ou seja, eu diminuí aqui a minha impedância, ou seja, a minha resistência, ou seja, deixando somente a componente, eu diminuo, deixando, ou seja, a minha componente reativa está em 10 ohms, e a minha resistiva está em 1 ohms. Olha como é que ela vai atrasando, 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 certo? Então, é aqui a mesma coisa. Se eu colocar aqui, vamos diminuir um pouco mais, né? Vou colocar 0,1. Opa, coloquei 0.
0,1. Uma coisa aqui, aqui, aqui. Então, ou seja, ela começa a defasar, e ela começa a chegar aqui quase próximo aqui, né, que seria uma carga somente reativa e indutiva nesse caso, né? Ok? Então, a gente voltando aqui para 5 ohms. Ok, esse era o resultado inicial. Vamos pensar agora, se eu diminuir esse capacitor, o que vai acontecer? Vou colocar aqui 44,2. Coloquei metade do valor. Olha como ela vem mais para cá. Justamente porque a gente olhar a matemática. Para mim aumentar a minha reatância, considerando a mesma frequência, né? Então, ou seja, eu tenho que diminuir esse valor, aí aumenta esse valor, certo? Porque o meu capacitor está no denominador, ok? Então, ou seja, quanto menor o valor aqui, maior vai ser a reatância, certo? Então, ou seja, a curva que estava aqui, ela já veio mais para cá. Vamos diminuir mais ainda. No circuito aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, 22. Diminuir mais ainda, que seria um quarto da nossa capacitância. Ou seja, que aumentaria 4 vezes mais a nossa reatância capacitiva. Aqui, ó. Aumentar um pouco essa amplitude. Aumentar 40, 50. Aqui eu só aumento a amplitude, só para conseguir ficar melhor visualização. Aqui, ó. Olha como minha corrente está mais adiantada aqui. Ela chega a zero muito antes aqui do que minha tensão. Ou seja, meu circuito agora se transformou reativo, uma tendência reativa capacitiva, certo? Porque é justamente o quê? Eu diminuí 4 vezes o valor do meu capacitor. Se eu diminuo 4 vezes o meu denominador, o meu numerador, o meu resultado aqui, ele vai dar o quê? 4 vezes maior. Então, daria o quê? Um valor aqui 4 vezes maior. Então, daria em torno de menos J, 3 vezes 4, 120 ohms, certo? Por isso que ele está mais adiantado aqui, dentro do circuito. Por isso que ele adiantou aqui, ele está terminando bem antes aqui, ok? Então, ou seja, o ideal é sempre a gente ter essas duas parcelas aqui, indutivas e capacitivas, valendo, serem iguais, né? Certo? Uma vez que elas são iguais, a gente não tem aí a concepção da parcela reativa, né? Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? Bom, o principal objetivo é a gente ter explicado aí vocês entenderem principalmente o que é tensão eficaz, certo? Relação tensão eficaz, tensão de pico, que é um ponto muito importante, que é o raiz de 2, entender por que tem aquele raiz de 2, certo? Não é para decorar a raiz de 2, sim entender o raiz de 2, ok? A relação que o capacitor e a nossa o capacitor e o indutor, o capacitor ele sempre adianta, né, e o indutor ele atrasa, certo? Devido a essas reatâncias aqui que a gente calcula, ok? E depois, justamente isso aí vai impactar lá nas potências, né? Cadê nosso circuito? Apresentação. Circuito. Deixa eu só abrir aqui uma
rapidinho aqui, só mostrar para vocês aqui. Como eu faço aqui? A gente tem lá fiz também baseado nesse material aqui de visão de circuitos monofásicos, tem lá no YouTube lá, é um link que eu mandei para vocês nos fóruns e nas caixas de entrada. Para quem não está no meu grupo lá de alunos que eu sou facilitador, eu mandei lá um e-mail na caixa de entrada lá do aba de vocês. Vocês podem também procurar lá com o professor Hertz, Prof. Hertz, no YouTube lá, qualquer coisa eu também posso mandar o link, onde eu falo principalmente essa questão da relação entre potência ativa, reativa e aparente. Então, que justamente é o quê? Seria o efeito aí que a gente tem das nossas cargas reativas, indutor e capacitor, certo? O vetor está para cima, o outro está para baixo. Então, a gente pode ter uma potência reativa indutiva ou capacitiva, né? Vice-versa. E aqui a nossa potência ativa, que é sempre decorrente da nossa parcela resistiva, né? Ok? E aqui a potência aparente, que é a potência total. Ok? Que é justamente o resultante. A potência ativa sempre se soma ou subtrai algebricamente. Né? Então, ou seja, se as reatâncias indutivas, as potências de reatância indutiva, você vai somando. E com as capacitivas, ou seja, se você tem indutivo e capacitivo, um é oposto ao outro, igualzinho que a gente fez com relação a nossas impedâncias, né? E ocorre da mesma forma em termos de potência, certo? Que aqui é a nossa potência ativa, ok? E aqui é a nossa potência aparente. Eu vou estar gravando mais um vídeo aí, está disponibilizando em relação aos circuitos trifásicos, né? Que o circuito trifásico, ele é muito, como diz, às vezes mais simples do que a gente pensa. Justamente, vocês sempre têm que pensar o quê? Um circuito trifásico é a mesma coisa de a gente ter um circuito monofásico. Não muda nada. Certo? Não muda nada, não. Quer dizer, não muda nada em termos, muitas vezes, de cálculo, né? Porque a gente calcula para uma fase. O circuito equivalente é para uma fase. Certo? Para uma fase. E daquela fase, ou seja, replica, defasa mais ou menos 120 graus. Então, a única diferença é essa, que uma fase em relação à outra fase está defasada em 120 graus em relação à outra. E aí tem tensão de linha e tensão de fase, ok? Então, eu vou até copiar o link aqui do vídeo para vocês, se vocês quiserem depois darem uma olhada nesse vídeo aqui. É interessante aqui para vocês entenderem um pouco melhor aí sobre... Vou mandar no chat aqui também. E aí também vocês podem postar comentários, sugestões, muitas vezes coisas que vocês estão tendo mais dificuldade nos fóruns também, vocês podem estar postando lá, também as dificuldades que vocês estão tendo. E nós estamos aí, de forma geral, os facilitadores aí, a gente fica, junto com os alunos, logicamente, identificando aqui vários pontos muitas vezes, de correção de gabarito, e a gente está passando isso para o professor responsável. E aí também, à medida que a gente vai descobrindo esses erros, aí a gente vai passando para vocês também. E aí também, alguns erros que vocês encontram, alguma conta que vocês veem que não está batendo nos gabaritos, aí vocês também podem estar acessando aí. Acessando não, desculpa, podem estar postando nos fóruns, ok? O importante é sempre vocês postarem nos fóruns, postarem as dificuldades, para a gente entender quais são as principais dificuldades de vocês, certo? E a gente conseguir sanar aí. Eu sei que muitas vezes, às vezes, até questão de matemática, ou seja, mas é interessante a gente saber essa dificuldade para a gente abordar isso nas próximas lives e, se for o caso, gravar algum vídeo específico de alguma coisa que vocês estão tendo mais dificuldades, ok? Quem é... E aí, ou seja, vocês podem estar postando tanto nos fóruns, podem também mandando na caixa de entrada, lá no lado, lá, meu nome lá
a caixa de entrada está como William.Ganzimiller. Vocês podem estar mandando lá também uma necessidade, alguma dúvida, sugestão aí que vocês estão tendo aí, que a gente tenta aí ver o que a gente pode estar melhorando aí. Ok, pessoal? Uma dúvida? Tranquilo? Então, eu que agradeço aí a atenção de vocês. E aí, tentem assistir esse outro vídeo que eu mandei para vocês aí, já é um adianto. Eu vou gravar aí um de trifásico e um também falando aí sobre as potências complexas aí, que também é um termo que muitas vezes é bem discutido aí, em termos aí, por que chegou-se lá no complexo conjugado, alguma coisa nesse sentido, sempre tem umas particularidades matemáticas aí que é um pouco abordada aí, muitas vezes, em alguns livros aí, não explica tão bem. Tá ok, então, pessoal, então, obrigado aí pela atenção de vocês, e não esqueçam aí de postar nos fóruns, assistir lá os vídeos lá que eu estiver mandando lá, para vocês entenderem cada vez melhor aí, e passando para nós também o que vocês encontram aí de dificuldade, de erros aí nos gabaritos aí. Então, obrigado, pessoal, pela atenção aí, e bons estudos.